17. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Giovana, fica bem esperto aí, porque eu vou ler salteado. Eu vou falar o versículo. Nós vamos começar pelo 1, 17, 1. Amém? Vamos lá. Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Socó e Azeca, em Efes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampados junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, Israel estava de pé em um monte do outro lado, entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. Agora nós vamos pular lá para o versículo 8. Versículo 8. E se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis os nossos servos e nos seguireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel nesse dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Aí você vai pular lá para o versículo 17. E Jessé disse a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos um éfa desse cereal tostado e esses 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Agora você vai pular de novo, lá para o versículo 23. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e a Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei, enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel? Por enquanto nós vamos parar por aqui. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor traga para nós entendimento da tua palavra. Nós queremos nessa noite receber do Senhor aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor, no seu lugar. Essa história é conhecida, a história de Davi e Golias. Mas hoje nós vamos nos atentar para o contexto, nós vamos nos atentar para os detalhes, porque a história de Davi, que Davi enfrentou Golias, foi lá, pegou 3 pedras, arremessou, acertou a testa de Golias e matou Golias, todos nós já sabemos.
estava ali naquele momento, como é que estava aquela situação e como é que chegou nessa resposta. Nós lemos aqui que o povo de Israel tinha saído para a guerra. E os filisteus também tinham saído para a guerra. Quando alguém sai para guerrear, para pelejar, ele sai disposto a tudo, sim ou não? Sim. Quando você levanta de manhã, acorda lá na sua casa, levanta e fala: hoje eu tenho um dia para eu vencer. Você tem que levantar com ânimo, estar disposto a vencer tudo que vai aparecer naquele dia, sim ou não? E assim é quando você vai guerrear com alguma coisa. Quando o exército sai para guerrear, o exército sai para guerrear, aqueles homens sabiam que eles precisavam estar dispostos a tudo. E assim como o povo de Israel saiu para guerrear, os filisteus, que eram o povo que era o povo que mais guerreava contra Israel, que era o povo que mais dava trabalho para Israel, também saiu para guerrear. E eles eram homens de guerra. E de repente eles se encontram no vale. De um lado do vale, o povo de Israel, do outro lado do vale, os filisteus. E aí, de repente, surge lá no meio daqueles filisteus um homem diferente de todos os outros que estavam naquele exército. E ele começa a falar: olha, você saiu para guerrear. E nós também, para evitar que tenha uma guerra e que morra todo um monte de gente, que haja matança, escolha um aí no meio de vocês para lutar contra mim. Às vezes nós saímos para uma batalha, para uma guerra, seja ela material ou espiritual, e achamos que estamos indo prontos para o que der e vier. Só que quando a gente se depara com o tamanho do problema, quando a gente se depara com o tamanho da luta, com o tamanho da guerra, a gente vê que não estava tão preparado assim. Nós não estávamos tão prontos assim. Às vezes a gente nos enche de ânimo, nos enche de expectativa, falando: eu vou chegar lá e vou conseguir. Aí quando você chega para resolver ou realizar aquilo que você quer e aparece naquela situação alguma coisa que não estava dentro daquilo que você estava esperando, a tendência é dar uma recuada, a tendência é dar um passo para trás. Opa, peraí, não era bem isso que eu estava esperando, não. Você sai da sua casa procurando um emprego, com a sua carteira de trabalho na mão, com o currículo na mão. Aí alguém te informa: vai lá naquele tal lugar lá, porque lá eles estão empregando, ou eles estão fazendo lá as entrevistas, e lá tem vaga, e para a sua função você vai conseguir facilmente. Você sai de casa cheio de esperança. Opa, minha vez chegou, graças a Deus, vai ser hoje. Aí quando você chega lá no lugar, tem 100 pessoas na fila. Aí você fala: peraí, pensei que ia ser mais fácil, pensei que eu ia chegar aqui e estar sozinho, ou que ia ter uma meia dúzia aqui para poder competir comigo, mas está cheio de gente. E aí você começa a ver que o problema que você precisa enfrentar é maior do que aquele que você se preparou para enfrentar. Às vezes você vai fazer alguma coisa no seu trabalho, você tem uma determinação para fazer alguma coisa lá no seu trabalho, e aí você tem expertise para fazer, você sabe como fazer, mas de repente você começa a fazer e começa a dar errado aquilo que você está fazendo, e você começa a olhar e falar: meu Deus, mas eu sei fazer isso, eu sempre fiz isso e sempre deu certo, o que é que hoje está dando errado? Aí, se você não tiver perseverança, se você não tiver fé, confiança, se você não tiver a expectativa de que vai dar certo, você deixa para lá aquilo que você estava fazendo e vai fazer outra coisa. É assim ou não? É assim que a gente faz. Mas não é assim que nós deveríamos fazer. A nossa campanha é vencendo gigantes.
mas nós estamos preparados para vencer tudo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Aleluia. Mas aí Golias começa a afrontar o povo de Israel, e o povo de Israel tinha saído para a guerra, decidido para guerrear, recua. Eles dão um passo para trás e começam a ficar com medo, começam a ficar amedrontados, porque eles viram no meio do exército que eles iam enfrentar alguma coisa que para eles, ou alguém que para eles parecia diferente do que tudo que eles tinham enfrentado, e eles não estavam prontos para aquilo. Quando você sair para uma batalha, quando você sair para uma guerra, saia preparado para tudo que for vir contra você, porque aquele que te traz esperança está lutando do seu lado. Se Deus determinou ao povo que eles marchassem, que fossem guerrear, porque ele era com eles, eles não tinham que ter medo. Mas muitas das vezes Deus nos manda fazer algo, nós sabemos que é Deus que está mandando, e a hora que a gente se depara com o problema, a gente tende a recuar, a gente quer voltar. Eu já contei aqui, é uma anedota que conta por aí, mas isso ilustra um pouco. Alguém saiu nadando lá da Europa para vir para o Brasil a nada, e nadou. Aí quando ele chegou em certo ponto, ele falou: quer saber? Dá, mas não, está muito longe, vou voltar. Faltava menos da metade do caminho para ele chegar no Brasil, ele voltou. Por quê? Porque ele não teve coragem de prosseguir. Às vezes você está bem pertinho de alcançar aquilo que você quer, aquilo que Deus tem preparado para você, mas você volta. E aí você tem que começar a sua jornada tudo de novo, até conseguir chegar onde Deus quer que você chegue para abençoar a sua vida. O exército de Israel está lá, todo mundo bonitão, todo mundo preparado para a guerra. Quando viu aquele homem imenso, grande, todo paramentado, todo vestido para a guerra, eles tiveram medo e ficaram mais preocupados em saber o que será que vai acontecer, como é que nós vamos fazer, porque o desafio era grande. Imagina você, o homem estava desafiando a apenas um homem de Israel, e quem vencesse essa batalha iria fazer com que o reino que perdesse fosse certo daquele que vencia. Pensa se você fosse o escolhido para lutar contra alguém, e se você perder, toda a sua casa, todas as pessoas que você ama vão precisar ser servos daquela pessoa porque você perdeu. Olha o tamanho da responsabilidade que estava sobre o ombro daquele militado. Por isso ninguém queria ir. Uma nação inteira estaria sobre os ombros de uma pessoa, de um homem. E olhando para aquele homem, olhando para Golias, daquele tamanho todo paramentado, era muito fácil pensar: não vou encarar, não, que eu vou perder. Vai dar ruim, se eu for, vai dar ruim. Olha o tamanho desse cara. Só a espada desse cara é quase do meu tamanho. Não vou não. Mas a Bíblia fala que lá no pasto, longe do lugar onde estava a guerra, um homem chama o seu filho mais novo e fala com ele: vai lá do campo de batalha onde estão seus irmãos e leva esses mantimentos para eles. Coitados, eles devem estar com fome, eles devem estar lá precisando de comida, então vai lá levar para eles. E aproveita e leva um agrado para o capitão deles, leva queijo para eles lá. O senhor parecia até que era mineiro, né, mandando levar queijo para os outros. Leva um queijo para ele lá. Aliás, 3 queijos, né? Nem foi um. E aquele rapaz pegou aquilo que o pai entregou para ele e não perguntou e não questionou. A Bíblia não fala em momento nenhum que Davi perguntou, falou com o pai dele:
Foi tranquilo para a guerra. E chega lá no lugar onde aqueles homens estão. Quando os irmãos dele viram ele, o que você está fazendo aqui? Você ficou doido? Falou, não, eu vim aqui trazer. Meu pai mandou trazer comida para você. Então pode vir. Você veio trazer comida para nós, então pode, chega aí. E de repente Davi está lá conversando com os irmãos, distribuindo aquilo que o pai falou, ele ouve alguém gritar lá no vale. Então, vão mandar alguém para lutar comigo aqui ou não? E aquilo soou mal nos ouvidos de Davi. Quando Davi ouviu aquilo, ele falou, peraí, como é que é? E o grandão lá repete, vocês vão ficar aí escolhendo ou vocês vão vir lutar comigo? Aí Davi falou, quem é esse cidadão que está gritando aqui? Aí os irmãos disseram, fica quieto, você não tem nada com isso não, volta para casa, você já trouxe a comida, muito obrigado. Aliás, nem muito obrigado é zero. Você já trouxe a comida, agora pode voltar para casa, tá beleza. Não mexe com ele, não, porque isso aqui não é acontecendo. Então, pera aí. Quando você é revestido da autoridade de Deus, quando você é revestido pelo poder de Deus na sua vida, e alguém tenta desafiar o poder de Deus que está em você, você pode ter certeza de uma coisa: muitas pessoas vão tentar te barrar, mas aquele que está te chamando, aquele que te mandou ir, ele garante que você vai fazer o que precisa ser feito. Davi podia ter pensado o quê? Eu sou menor que todo mundo, não sou treinado para a guerra. Você se vira aí, esse cara me falou. Aí ele vira pro rei e fala: o rei, eu vou lutar contra esse cara. Imagina o rei saber que a nação dele poderia ser escravo do povo que estava desafiando. O rei olha o menino, franzinho, que não tinha porte de soldado. O rei olha para ele assim e fala: meu Deus do céu, de que ponto nós chegamos? Eu vou ter que aceitar um menino desse, porque esse bando de marmanjo que está no exército está com medo, e eu também estou, porque senão podia ter que desafiar o gigante. Sim ou não? Sim. Saul estava com medo também. Ele podia ter chamado a responsabilidade do peito, falando: eu sou o rei da nação, já que tem uma pessoa para lutar com ele. Ele era treinado para a guerra, ele sabia lutar, ele tinha destreza para isso, mas ele também se escondeu, se acovardou. Por quê? Porque ele já não confiava mais em Deus como não era lá no começo. Porque ele já não confiava em Deus como quando ele tinha sido chamado para ser rei. Ele já estava começando a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí ele teve medo. Quando nós não temos a certeza de que Deus está conosco, nós temos medo da situação. Quando você não tem certeza de que Deus está indo com você, está caminhando com você, a tendência é que você tenha medo daquilo que está por vir. Nós ficamos preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã, com o pronunciamento, não sei de quem que vai falar amanhã, com aquilo que está sendo previsto para acontecer amanhã. Mas nós sabemos de uma coisa: quando Deus está conosco, nenhuma dessas notícias, nenhuma dessas coisas pode nos abalar, porque nós sabemos que Ele vai prover para nós a condição de superar a situação difícil. E Davi, naquele momento, estava cheio de confiança, porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando aquele gigante falou lá, que foi aos ouvidos de Davi, aquilo não mexeu só com Davi, não. Aquilo não mexeu só com o corpo físico de Davi, não. Na alma de Davi, no espírito de Davi, alguma coisa moveu, alguma coisa tocou, para poder mostrar para ele, falar: olha, você tem em mim a força necessária para vencer esse gigante. E Deus nessa noite manda te dizer: você tem nele a força necessária para vencer o gigante
Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Glória a Deus. E aí Davi chega para o rei e fala: eu vou. Aí o rei olhou assim. Aí os irmãos dele vieram correndo e falaram: rei, pelo amor de Deus, leve em consideração o que esse menino está falando. O menino está feio na cabeça, não. Ele só veio trazer comida para nós, está voltando para cá. Não esquenta a cabeça, não. Perdoa o que ele está falando aí, deixa ele embora. Davi olhou para os irmãos dele. Ele deve ter olhado para os irmãos dele e falou: meu, seu bando de frouxo que vocês são. Estou brincando, não. Eu vou lá. Quando você tem certeza que Deus é com você, você é revestido de autoridade. Você tem autoridade no Senhor para falar: eu vou lá, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou conseguir. E aí o rei fala: então tá, você quer ir? Só que antes, deixa eu voltar aqui um pouco. Antes disso, nós lemos aqui, o povo de Israel estava falando o seguinte: olha, esse indivíduo está nos desafiando. Será que se algum de nós aceitar o desafio dele, for lá e ganhar a batalha, será que o rei vai dar alguma coisa para nós? Será que ele vai nos dar riqueza? Será que ele vai nos dar a filha dele para casar? Eles estavam preocupados com aquilo que eles iriam ganhar, com medo de combater. E às vezes nós somos assim. Nós estamos esperando aquilo que vai ser o resultado da nossa luta, mas nós não queremos lutar. Nós temos medo de lutar. Nossa, vai ser uma bênção quando acontecer de Deus me dar a minha casa, mas você não luta por ela. Vai ser uma bênção quando Deus converter a minha família e trazer a minha família para o altar de Deus, mas você não luta pela sua família. Você só quer o resultado, mas você não quer lutar. E aí, Davi, quando ouviu aquele desaforo de Golias, ele não quis saber se tinha recompensa, se tinha dinheiro, se tinha prêmio, não quis saber de nada. Ele falou: eu vou, porque quem é esse incircunciso para desafiar o exército dos meus filhos? Davi estava falando: olha, eu vou, porque eu não vou lutar por mim, eu vou lutar em nome do Senhor dos exércitos, e o nome dele não pode ser envergonhado, e eu vou ser o instrumento para não deixar isso acontecer. E aí o rei vira para ele e fala: então tá bom, vai que você quer lutar, eu vou te dar a minha armadura, você vai colocar a minha armadura, e você vai lutar com ela. Aí o rei foi lá, pegou a couraça, colocou no Davi, pegou o capacete, colocou no Davi, pôs o escudo na mão dele, colocou a espada na mão dele. Davi não conseguia nem mexer. Ó, ele deve ter falado por isso: tira esse negócio de mim, que está pesado demais. Ó rei, falou: o rei, tira esse negócio, não precisa disso não. O rei falou: como é que você quer entrar numa guerra contra um homem desse tamanho, que é preparado para a guerra? Olha o tamanho da lança que ele carrega, olha o tamanho da espada que ele carrega. Você está querendo ir sem nenhuma preparação? Davi deve ter pensado: está muito enganado, porque ao meu redor existem anjos do Senhor me protegendo. Nem o mal vai me alcançar a minha vida, porque os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor para me livrar. E aí Davi mandou tirar a capa amarela. Tira esse aí que ele dá. Vai Davi lá no córrego, no riacho. Aí ele pega 3 pedras, coloca dentro da sua bolsa,
e foi caminhando em direção do vale. Imagina você sendo parte do exército de Israel, estando em cima de um morro, em cima da montanha, olhando para baixo do vale e vendo um menino caminhar com uma bolsinha com 5 pedras e uma funda para defender sua honra. Você tem que ter muita cara de pau para ser chamado de guerreiro. Tem que ter muita cara de pau. Quando você sair para guerrear as suas guerras, para vencer os gigantes que vêm contra você, não se preocupe com aquilo que vai ser visto aqui fora, com a roupa que você está vestindo, com o jeito que você está andando, com o jeito que você... Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em entender que você está saindo para guerrear uma guerra em que o general de guerra está do seu lado, em que os anjos desse general são determinados para andar ao seu lado, para te livrar em toda seta que vier contra você, todo problema que vier contra a sua vida, que for lançado contra você, você vai marchar em direção a ele, vai passar por ele, porque é aquele que está mandando você ir te dar autoridade para isso. Os camaradas estão lá em cima do morro, olhando, em cima da montanha, olhando. Meu Deus, o que esse menino vai fazer? Nós vamos ser todo mundo escravo, nós vamos virar servo dos filisteus por causa desse menino. E vai Davi, de repente ele chega lá no vale com um pedaço de pau e 5 pedras e uma funda. Aí aquele gigante olha para ele e fala, ele olhou para Davi, olhou, pô, vocês devem estar todos, vocês estão desesperados mesmo. Eu acabei de crer que vocês estão desesperados, vocês já sabem que já era, perderam a guerra, porque vocês mandam um menino desse para lutar comigo, um exército desse tamanho, vocês mandam isso para lutar comigo. Às vezes as pessoas olham para nós e não dão nada por nós, olham para nós e acham que nós somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não somos capazes de nada. Mas eles não entendem que a guerra que nós estamos lutando não é nossa. A guerra que nós lutamos é dele. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí Golias vira para o Davi e fala, você está achando que eu sou um cachorro? Porque você está vindo lutar comigo com um pedaço de pau na mão? Com pedra? Eu vou arrancar a sua cabeça e voltar para os animais comerem o seu corpo. Quantas vezes você ouviu as pessoas dizerem para você, eu vou acabar com você? Você não é páreo para mim. Pode esperar que a sua hora vai chegar. Se não todos nós, a maioria de nós já ouviu isso alguma vez na nossa vida. Desafios. As pessoas vendo, nos olhando e não conseguindo enxergar em nós alguma coisa que preste. Mas nós estamos de pé. Porque aquele que determinou que nós lutássemos luta ao nosso lado e não nos deixou sucumbir. Aí Davi olha para ele e fala, Luiz, você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, com esse tamanho todo que você tem aí. Tem medo de você não, cara. Maior é aquele que está comigo. Você está vindo em mim com tudo isso contra mim, com tudo isso que você tem aí, mas eu vou contra você com só uma arma. O Senhor dos Exércitos está comigo. E é Ele que vai dar você nas minhas mãos. E eu vou
preocupar com as ameaças que vêm contra você. Não se preocupe com as vozes que têm se levantado contra você. Não se preocupe com as mãos que têm se levantado contra você. Se o Senhor dos exércitos está do seu lado, nenhum mal te sucederá. E começa a batalha. E Golias vem babando para cima de Davi. Vou acabar logo com essa guerra, não vou nem suar. Acabar com esse menino logo. E aí começa a guerra. E Golias tentando pegar Davi e não conseguia. De repente Davi envia lá dentro daquela bolsinha que ele tinha, tira uma pedra. Só que aquilo que Davi estava tirando daquela bolsa não era mais uma pedra. Era uma pedra quando ele tirou lá do riacho. Mas quando ele viu a mão dentro daquela bolsa e tirou, não era mais uma pedra. Aquilo era uma ferramenta, um instrumento de Deus para derrotar os filisteus. Era uma arma poderosíssima de Deus para derrubar um gigante. Se você olhar para uma pedra de um riacho, é improvável que uma pedra iria derrubar um homem todo paramentado. É improvável. Como às vezes é improvável para você conseguir derrubar o gigante que está vindo contra você, mas a Deus te dá no momento certo a arma certa para você vencer. E às vezes pode parecer que essa arma não vai resolver nada, mas na mão de Deus a menor das coisas é tornada no melhor equipamento para nos dar vitória. Deus não precisa de muito. Deus precisa de uma coisa só, de fé, para fazer acontecer na sua vida. Se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, está resolvido o seu problema. E aí Davi envia a mão lá naquela bolsa e pega uma pedra e começa a tirar. Golias deve ter olhado, ele está chegando a matar passarinho. Agora ficou bom mesmo. Eu todo cheio de negócio, ninguém vai jogar pedra em mim. E Davi está lá na sua fome. Imagino eu que à medida que ele está olhando a sua fome, ele está falando: Senhor, na minha mão tem só uma funda e uma pedra, mas o que vai sair daqui agora não sou eu que vou jogar contra Golias, não sou eu que vou atirar em Golias. O que vai sair daqui agora é o Senhor que vai determinar para que ele seja derrotado, para que o teu nome não seja envergonhado e para que o teu povo seja vitorioso. E ele está rodando aquela coisa. E Golias provavelmente rindo, zombando. O exército dos filisteus devia estar vibrando lá. Não vai demorar muito, nós vamos ser vitoriosos. Esse povo vai ser todo mundo nossos servos. E de repente Davi solta a pedra. E aquela pedra sai. Alguém pode ter dito lá no meio do exército dos filisteus: Golias vai engolir essa pedra. Isso aí para ele não é nada, vai mastigar essa pedra. Só que quando aquela pedra saiu da funda de Davi, não estava só uma pedra, estava o poder de Deus sendo lançado contra Golias. Estava a unção de Deus colocada sobre a vida de um jovem que seria um dia o rei de Israel e que tinha autoridade do Senhor para ir contra aquele gigante. Quando você partir em direção daquilo que te aflige, por maior que seja o problema, tenha confiança de que você foi ungido para vencer. Você foi ungido para vencer. Deus não te fez como derrotado, Deus
acerta no único lugar em Golias, letal, que não estava coberto. Você acha que Davi sabia mexer com a fome? Sim ou não? Claro que sim. Ele defendia lá as ovelhas do seu pai com a fome. Ele treinava. Se preparava para usar a fome. Mas por mais que ele fosse treinado, ele jamais conseguiria atingir o local onde aquela pedra atingiu. Porque naquele momento que atingiu a testa de Golias não foi a pedra, foi a unção de Deus para derrubar aquele gigante, para mostrar para os filisteus que em Israel, apesar daquele exército, um monte de soldados frouxos, existia um general de guerra que era capaz de vencer por eles. O rei estava se distanciando de Deus, o rei estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas o povo de Israel era um povo que era escolhido por Deus, e aquele menino que estava lá, que foi contra o gigante, ninguém sabia, mas um dia ele seria colocado assentado no trono de Israel e seria o maior rei da história daquela nação. Talvez hoje as pessoas olhem para nós e não veem nada, mas Deus está preparando para nós algo que as pessoas vão olhar e falar: como é que fulano conseguiu chegar nesse patamar? Pelo poder de Deus na nossa vida. Pelo poder de Deus na nossa vida. As pessoas que passavam pela João César há 40, 50 anos atrás, ali perto da feira do Paraguai, onde antes tinha a Bibs, vocês lembram ali? Sim. As pessoas que passavam ali há 45, 50 anos atrás, tinha ali um bar, e as pessoas passavam por ali, muitas das vezes viviam um homem lá bêbado, caindo pelo chão e falavam: coitado, esse aí não vai dar nada. Esse aí nunca vai ser nada da vida. Bêbado, sujo, jogado, largado. Só que Deus tinha um plano. Só que Deus tinha um projeto. E aquele homem que estava lá largado, que ninguém dava nada por ele, hoje está em cima do altar para ele. As pessoas vão olhar para você e vão falar que não tem jeito, que você não vai ter solução, você não vai conseguir sair. Mas o gigante que se levanta contra você, ele se levanta para cair, porque Deus te dá a vitória. O plano dele não vai morrer na sua vida. Você não vai morrer enquanto esse plano não se cumprir na sua vida. As pessoas olham para você e acham que é improvável, mas Deus olha para você e enxerga em você alguém que Ele vai usar e que vai ser uma bênção para a glória dele. O seu testemunho vai servir para que pessoas vejam que não existe nada impossível para Deus. Talvez a sua história lá atrás, as pessoas olhavam para você e falavam: esse aí pode esquecer. Você vivia fazendo tudo que não podia, tudo que não precisava, tudo que não era para você fazer, cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de confusão na sua vida. As pessoas olhavam para você e falavam: ei, você não vai dar nada não. E hoje você está aqui assentado e dizendo só o Senhor é Deus, e recebendo a unção na sua vida para você vencer os gigantes que tem contra você. Não se acovarde diante da situação que parece difícil, porque maior é aquele que está em você. Vive, pegue o seu lugar. O que fez a